Então, Fabiola, eu acho que nesse momento o que a gente pode ter mais, assim, que fica mais claro é que o governo está, no mínimo, dando sinais trocados. A Raquel uma vez falou aqui, eu falei ontem, a gente tem falado assim, o governo ele age nessa questão das emendas como refém e como cúmplice. Nesse documento que o Arthur Lira enviou para o Supremo Tribunal Federal nessa madrugada, tem um trecho ali em que ele destaca justamente o aval do governo para isso. Ele diz, para além da questão da AGU e do parecer que o Tales coloca aí, que foi um documento que o governo vai lá e tenta chancelar o pagamento das emendas, houve aí a aprovação, o Lira diz que a SAGE, que é a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto, vinculada à Casa Civil de Rui Costa, eles deram um aval para essa liberação de emendas. O governo estava precisando aprovar o pacote. Então, o que acontece? Aí a gente tem a questão do calendário, né? Olha, tudo bem, eu topo, eu libero as emendas, aprovem aí as medidas no Congresso. Coincidentemente, logo depois que aprova as medidas no Congresso, o Flávio Dino vem falar, não, peraí, essas emendas de comissão aqui foram irregulares, vamos parar de novo. Porque essa novela das emendas, ela se arrasta desde antes do período eleitoral. Lembrando que o Flávio Dino suspendeu lá atrás outras modalidades de emendas, né, praticamente todas, e agora é uma modalidade específica, que são as emendas de comissão, que o Lira organizou com os líderes, e eles estão resolvendo para onde vai esse dinheiro, sendo que Alagoas, que é o estado do atual presidente da Câmara, foi um dos mais beneficiados. Então, assim, o que acontece? A gente tem um momento em que o presidente Lula volta para Brasília, né, depois da cirurgia, e ontem, segundo a assessoria do Lira, o Planalto não deu essa informação, mas divulgou na agenda que Lula recebeu o Lira no Palácio da Alvorada. Mas a assessoria do Lira disse que o Lira foi convidado pelo presidente Lula para conversar e fazer panos quentes ali, né, nessa situação. Lembrando que o presidente Lula, obviamente, Fabiola, era muito próximo do ministro Flávio Dino, né? O ministro Flávio Dino, que sempre foi muito midiático, né, digamos assim, quando estava no Ministério da Justiça. E é curioso a gente lembrar, inclusive, é bom a gente recapitular o passado, né? O ministro Flávio Dino, quando ele estava no comando do Ministério da Justiça do presidente Lula, ele foi para cima do Arthur Lira na investigação dos kits da robótica. E, na ocasião, o Lira estava muito poderoso, o governo Lula ainda completamente sem base no Congresso, e aí, numa manobra que envolveu também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, essas investigações foram anuladas. Então, o que acontece? Esse cenário, os personagens, eles vão mudando de lugar, né, digamos assim, mas o Flávio Dino, ele sempre teve uma relação muito próxima com o Lula, mas quando ele vai ao Supremo, de fato, o ministro muda de postura, até com nós mesmos, jornalistas. A gente estava muito acostumado a receber o ministro Flávio Dino em entrevistas, em conversas. Ele falou, deixei a toga, né, deixei o lado político, vesti a toga. E aí ele muda mesmo de postura em relação a esse efeito midiático direto, mas ele mantém aí vamos dizer, uma atividade jurídica, nesse caso, né, muito efetiva. E ele não parece, Fabiola, recuar com esses sinais trocados que o Planalto dá. A gente não tem notícia, não tem informação se o ministro Flávio Dino e o presidente Lula conversam, isso a gente está no campo, enfim, da ilação aí, né? A gente imagina pela proximidade que eles tinham, mas a gente não sabe. O que a gente tem de concreto hoje é o Planalto, o presidente Lula atuando com sinais trocados, no mínimo para dizer isso. Ele precisa do Congresso e quando ele precisa do Congresso, ele está do lado do Congresso. Depois que ele consegue o que ele precisa do Congresso, ele tira o time de campo e deixa o STF ir para cima do Congresso. Então, é uma relação, e aí a gente lembra, né, Fabiola, tá terminando o mandato do presidente da Câmara, Arthur Lira, que já se despediu, voltou aí, como você lembrou, interrompeu as férias lá em Alagoas para tentar resolver esse impasse em torno das emendas, mas a sucessão de Lira no Congresso, na Câmara, também é muito importante para o governo. São os 2 próximos anos aí que vai precisar de uma governabilidade. E hoje, o que a gente tem, o cenário mais provável, é o Hugo Mota como sucessor de Lira. E aí, eles dois jogando muito juntos. Então, o Lira vai usar, como a gente diz no jargão jornalista lá, o máximo que ele puder da tinta da sua caneta
para incomodar e para exigir que o governo cumpra o acordo que ele fez. E ontem, só para encerrar, Fabiola, o Lira vem nessa manifestação dizendo que tudo foi feito dentro da legalidade e fez questão de destacar que tudo foi feito com acordo com o presidente Lula.